paz do Senhor a todos os santos, em nome de Jesus. Vim nesta vez para ministrar a palavra como nosso costume, como cristão, domingo hoje, ministrar essa palavra para a edificação e alimentação dos irmãos. Temos agora o nosso capítulo de Gálatas, ou melhor, a mensagem que irei ministrar está em Gálatas, capítulo 3, versículo 18 a 25. Gálatas, capítulo 3, 18 a 25. O nosso tema é a lei como tutor. O tema é lei como tutor. Portanto, a lei como tutor. Versículo 18. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão, mediante a promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentado por causa das transgressões, até que visse o descendente, a quem se referia a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. 20. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. 21. Então, a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois, se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. 23. Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei, nele encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Louvado seja Deus. Esta é a mensagem muito fundamental. Nos nossos dias, ainda hoje, falo do século XXI, temos homens e mulheres que estão ainda amarrados pela lei, simplesmente por falta de esclarecimento do significado da própria lei. A lei, diz Paulo, é boa quando ela for usada com entendimento. Então, a lei é boa. Muitos não entendem ou não entenderam, chegaram a entender qual era a missão da lei. E Paulo, resumidamente, porque nós podemos falar com todos, resumidamente, Paulo diz que a lei serviu, não é? A utilidade da lei foi como um tutor que nos levou até Cristo. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, no versículo 24, para que fôssemos justificados pela fé. Foi um tutor. Quando lemos o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1 diz: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O número 2 diz: no entanto, ele está sujeito a guardião e administradores até o tempo determinado. Está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Portanto, outra Bíblia diz que ele está sujeito a tutores. Tutores são pessoas que, por exemplo, quando o herdeiro é menor, são colocados para monitorar esse tempo desse herdeiro até atingir uma idade aceita pela lei para herdar o que lhe pertence. Portanto, naquele período em que o tutor é menor, Paulo, neste capítulo 4 de Gálatas, diz que não se difere desse servo. Portanto, podemos dizer que a lei foi servo
para Israel até chegar o tempo das promessas, porque as promessas é que traziam o herdeiro, portanto o próprio Messias. As promessas estavam lá e elas foram dadas a Abraão, portanto as promessas foram dadas a Abraão. O que nós queremos aqui dizer é que a lei, na verdade, foi como tutor. Se avaliarmos muito bem a teologia da lei, nós notamos que a lei não tinha vida em si. A lei, portanto, ela revelava para o homem que o homem não conseguirá chegar, tanto a grandes virtudes ou a Deus através da lei. A lei mostrava a incapacidade do homem para agradar a Deus. Portanto, quanto mais o homem aplicava-se na lei, ele entendia que era incapaz de agradar a Deus. Então, Paulo, mais tarde, um dos apóstolos gentios, um grande homem de Deus, ele mostra que a lei, na verdade, não podemos dizer que a lei não era nada. Ela servia, porque os tutores que cuidam do herdeiro menor são nada, sim senhor, até que chega o tempo determinado pelo Senhor ou pelo Pai para que seja herdeiro, até a idade. Nós aqui em Moçambique temos uma lei que, portanto, uma criança não tem direito de responder juridicamente quando estiver ser tutelado pelos seus pais, pelo menos até os 21 anos. Esta pessoa não pode responder por si. Os pais são os responsáveis por todos os atos que esse filho de 10, 15, 20, de 10, 15, 18, 19, agora até 21 anos. Então, de 21 anos para frente, está livre para tomar as suas decisões e para responder em juízo. Então, a lei, Paulo explica bem que serviu como aio que nos levava a Cristo. Nos levava a Cristo porque, na verdade, todos aqueles sacrifícios cruentos que os homens aplicavam-se para agradar a Deus eram ordenados por Moisés para agradar a Deus. Todo aquele sacrifício, elas repetidamente explicava ao ministrante daquelas sermões que, na verdade, ele é pecador, ele não consegue guardar a lei, ele não consegue fazer aquilo que a lei manda. Então, constantemente trazia um animal, que é esse sacrifício cruento, para sacrificar pelos pecados cometidos, e continuamente cometia. O escritor de Hebreu diz que todas as vezes, naqueles ajuntamentos, este adorador lembrava dos seus pecados constantemente, celebrava-se o pecado naquelas celebrações. Então, na prática, a lei era importante. Paulo está a elucidar os crentes de Gálatas para entender que a lei foi necessária, mas a graça é fundamental, porque há muita gente que pararam no tempo, porque eu sou da lei, porque eu faço tudo que a lei manda, mas a lei, esta lei mosaica, a lei está aqui na Bíblia, era um aio que nos levava até Cristo. A pergunta aqui no 21, então a lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Portanto, mostra também Paulo com profundidade que a lei, ela não tinha vida em si, porque se tivesse vida, Cristo não precisava vir. Então, a lei não nos levava à justiça de Deus, mas aquele que fizer estas coisas, por elas viverá, dizia a letra da lei. Aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Isto significa que o homem que serve a Deus, na verdade, na lei, ele ainda não está perfeito, está a revelar as suas imperfeições todas as vezes que ele procura fazer a lei. O homem não conseguiu cumprir a lei, nem a letra da lei, até que Cristo viesse. Portanto, o versículo 22 diz: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Portanto, as Escrituras encerrou tudo embaixo do pecado, para despertar a fé. Uma outra coisa que a lei fez foi exatamente nos conduzir até Cristo, para vivermos pela fé. Nota a diferença da lei e da fé.
a fé proporciona graça, mas a lei proporciona morte. Então, aquele homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, o homem, no tempo da lei, era obrigado a fazer exatamente aquilo que a lei mandava. Ou melhor, fazer tudo ao pé da letra, porque aquele que fazer estas coisas viverá, por elas viverá. Então, mas a graça já não diz que creem, então é salvo. Então, a lei nos puxou até Cristo. Antes de Cristo vir ao mundo, antes de Deus enviar Cristo para a nossa perfeita salvação, então enviou a lei. E a lei estava como tutor. A lei monitorou Israel. Mostrou a Israel que é preciso manter-se naquele sacrifício cruento até que venha o refrigério, venham os momentos favoráveis em que então o próprio Filho de Deus, Cristo, nos guiará como aquele que cumpriu a lei. Cristo veio para cumprir a lei, aquilo que para a lei era difícil, porque Paulo diz que era enferma a lei, então Cristo na cruz cumpriu. Então foi um aio. Agora, o problema que existe no nosso tempo é as pessoas que querem manter a lei estão a negar a oferta de Deus. O Senhor deu-nos o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam. Então as pessoas, por hábito da lei, se quer se manter, temos um grupo até da parte dos próprios judeus, temos um grupo daqueles que nem querem saber do Messias, para eles o Messias já não veio, a lei é fundamental, os profetas estão à espera de muita coisa, de Elias, de João Batista, de muita outra coisa, menos do Messias. Messias para eles não veio, ainda não nasceu, ainda há de vir. Então realmente nós sabemos muito bem que a lei nunca é perfeita, nunca nos aperfeiçoa. Aqueles também que ofereciam sacrifício cruento, todas as vezes que eles faziam, celebravam os seus pecados, ou em outras palavras, confessavam que eram imperfeitos quando ofereciam aqueles animais, mas eles acreditavam, através deste sacrifício cruento, eles declaravam que, mas nós seremos resgatados, seremos salvos mediante o derramamento do sangue. Seremos salvos mediante o derramamento do sangue. Veja lá o versículo 23. Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que havia de vir fosse revelada. 24. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob controle do tutor. O único problema de certos judeus e outros também crentes no mundo inteiro é se desligar da lei porque chegou o tutor. Há uma crise que as pessoas têm, principalmente esses judeus da lei, agora que continuam a manter a lei, se desligarem da lei como tutor, terão que exercer a fé em Cristo Jesus. Sim, terão que exercer a fé em Cristo Jesus, porque, segundo a explicação paulina, então a lei era tutor que nos leva até Cristo. Portanto, a lei não é Cristo, mas era tutor que nos leva até Cristo. Então, chegando Cristo, já não estamos mais sob o controle do tutor. Estamos a falar de todo o sistema de cerimônias, já não precisamos fazer, e Jesus falou de uma nova lei. Vos dou a nova lei, e a minha nova lei é que vos ameis, é o amor, ameis uns aos outros. Essa é a nova lei, é o novo mandamento, realmente. Então, em Cristo Jesus está completa aquela dívida que a lei não conseguiu colocar ou repor nas nossas vidas. Está completa, está justificado toda a nossa tendência, a toda a nossa necessidade, todo o nosso problema foi resolvido tanto em Cristo Jesus. Então, é Cristo que pregamos estes dias. É Cristo que pregamos estes dias. É loucura para tanta gente. Nós, quando falamos Cristo, é tudo em todos.
Cristo é nosso Salvador, Cristo é o nosso guia, é o nosso eterno Salvador, as pessoas ficam irritadas, principalmente as pessoas que estão sobre a lei, ou as pessoas estão sobre o pecado, ou as pessoas estão sobre a religiosidade. Ficam irritadas porque, na verdade, é como se nós tivéssemos exaltado demais esse Jesus. Pessoas fora de Jesus, Jesus para comer, Jesus para passear, Jesus para trabalhar, Jesus sim, é Jesus. Se nós, os cristãos, deixássemos de mencionar Jesus para tudo, seríamos também ateu como alguns de vocês. Então realmente é muito melhor ser cristão do que um simples ateu. Então aqui nós estamos estamos a enfatizar que é necessário Cristo, porque as Escrituras também mostram esta realidade. Então, o tutor já não precisamos do tutor porque temos o próprio Cristo. Era um guia, alguém que nos levava até Cristo. Chegamos a Cristo, agora estamos a Cristo. O que é que Paulo diz em 1 Coríntios 5,17? Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, realmente, quando estamos em Cristo, tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Não precisamos mais do tutor. Nós estamos a neutralizar. Nós estamos a dizer que a lei não serviu para nada. Esta não é a nossa declaração. Estamos a dizer que, vindo Cristo, vindo aquele que é perfeito, vindo aquilo que é perfeito, já não precisamos do imperfeito. Já não precisamos do tutor. Então, todos aqueles que continuam a serem escravos da lei estão a declarar literalmente que então Cristo não nasceu, Cristo não veio, Cristo não morreu na cruz. A lei vai continuar a ser o guia desses cegos. Então esta é a proporção da desgraça que as pessoas têm comprado para si mesmo quando se prendem na lei, se prendem na lei como se Cristo não tivesse nascido, nem vivido, nem morrido por nós para nos salvar. Então, a salvação está completa em Cristo. Tudo o que Deus tinha como expectativa para a salvação completa do homem estava em Cristo. E Cristo, quando veio ao mundo, diz oblações e sacrifício. Não quiseste, mas corpo me preparaste, no livro de Hebreus. Corpo me preparaste. Então, ele quando veio ao mundo, falou, não se interessaste tanto pela lei, por estas coisas que eram oferecidas pela lei, mas corpo me preparaste. Então aí vem Deus para fazer a sua vontade. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Então Paulo aqui, ou melhor, o escritor de Hebreus aqui, está a declarar que tira o primeiro sistema da lei, estabelece o sistema da graça. Se as pessoas conhecessem quanta bênção existe nesta dispensação da graça, podiam correr mesmo para abraçar Cristo. Esta é a dispensação da graça em que Cristo já morreu na cruz do Calvário. A nossa salvação está completa na cruz do Calvário. Já não precisamos mais de tutor, mas vamos diretamente ao trono da glória, da graça, e vamos a Cristo para a salvação eterna. Eu quero que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos conceda graça e misericórdia. Alguns que ainda estão presos na lei, algumas pessoas que ainda estão debaixo desta desgraça da lei e querem aceitar Cristo, podem o fazer mediante a fé. É só aceitar que Cristo morreu por ti também, como morreu por mim na cruz do Calvário. Imediatamente a salvação vai começar a iluminar o seu coração escuro, porque é pela fé que se salva, é pela fé que somos salvos. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Eu quero orar. Todos aqueles que ainda estão longe da graça, porque ainda não se arrependeram, não entregaram suas vidas a Cristo completamente, temem algumas pessoas. Eu não vou deixar a minha tradição, eu não vou deixar os meus antepassados, a religião tradicional dos meus antepassados, para ir a esse Cristo. Não preciso, estou bem assim. Tenho medo porque nunca experimentaram quantas são as emoções da graça. Cristo é o Pai da graça. Quando a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Cristo. Então é o Pai da graça, Cristo. É o Pai da verdade, Cristo. Se alguém crê hoje,
a vida é transformada. Isto está garantido. A palavra diz, vinde a mim todos estão cansados e oprimidos, vos aliviarei, em Mateus 11, 28. Então, alívio está em Cristo, salvação está em Cristo. Então, para que logo servia a lei? Era como aio para nos trazer a Cristo. Chegado a Cristo, já não precisamos da lei, porque temos a graça nele. Graça nele. A adoção. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. A adoção. Então levanta a mão. Se quer fazer parte deste corpo místico de Cristo, todo o universo tem filhos de Deus. Aquele grupo de pessoas que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Se queres fazer parte, por favor, levanta a sua mão. Eu quero orar em nome de Jesus. E nesta oração, é a oração de dedicar-se a Cristo, entregar-se a Cristo para a mudança da tua vida. Em Cristo Jesus, as coisas vão viver, vão mudar. E a graça vai penetrar na sua vida. Isso é uma realidade, é um fato. Verás e vais testemunhar. É um fato. Então, se está aí do outro lado me assistindo, aceita a palavra da fé em Cristo Jesus e eu orarei e milagre vai acontecer em sua vida, porque Cristo veio para salvar o que se havia perdido. Então, feche os olhos. Vou começar a orar. Feche os olhos, levanta a sua mão e aceita pela fé esta oração. Senhor Jesus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele que morreu na cruz do Calvário, está me escutando, Senhor. Está escutando também o coração do irmão encurvado, que está escutando esta mensagem, está aflito, tem necessidade da salvação. Pai, estenda a mão, toca o coração dessa irmã e desse irmão que está do outro lado, escutando a mensagem. Transforma, Senhor, de glória em glória, porque a lei não pode nos salvar, a lei não tinha qualificações para nos salvar, mas Cristo veio para nos salvar e nos dar a graça necessária, Senhor. Derrama graça, muda o quadro do irmão que está escutando do outro lado, muda o quadro. Algumas pessoas, Senhor, estão desesperaçadas, sem mais esperança, não esperam mais nada, só esperam morte. Alguns já estão prestes a suicidar. Em nome de Jesus, Senhor, impeça que isso aconteça, porque o Senhor morreu na cruz de Calvário para a salvação eterna. Então salva, Senhor, aqueles que estão escutando esta mensagem, salva aqueles que estão sentados do outro lado, dê-lhe a graça necessária, Senhor, para a purificação total, porque a lei nos serviu como aio até Cristo. Chegamos em Cristo, aquele que vive para toda a eternidade, aquele que salva na verdade. Dê-nos a graça, Senhor, prepara-nos para aquilo que vale, segundo a vontade específica de Deus, no nome sagrado, aquele que vive para todo sempre, agora e para toda a eternidade. Em Cristo Jesus, Senhor. Amém. Graças a Deus. Se recebeu a palavra de Deus com ânimo e quer transformar a sua vida, procura uma igreja evangélica perto de ti, entrega-se lá e diga que eu ouvi uma mensagem da salvação no YouTube e quero entregar a minha vida, e lá vão te ajudar. Na igreja evangélica terá um pastor lá e cooperadores também que vão te ajudar a aceitar Jesus como Senhor Salvador e permanecer lá naquela família para poder crescer de glória em glória. Meu Deus vos abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus, Senhor. Amém e amém.